Muito bem, muito boa noite. Vamos falar sobre o verdadeiro usufruto na holding. Vou colocar o tema aqui para salvar. Vamos lá. O verdadeiro usufruto na holding. O verdadeiro usufruto na holding. Publiquei. Vou salvar aqui para que o pessoal que vai chegando poder acompanhar e saber do que estamos falando. Maravilha, maravilha. Boa noite, galera. Boa noite a cada um de vocês. Sejam bem-vindos. Boa noite, Márcio Passamani. Boa noite, Franciele, Vinícius. Boa noite, galera. Boa noite, Zé Carlos Vecchiato, perdão. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Maurício, João, Marguerita. Beleza, Aline? Seja bem-vinda. A Aline estava de manhã na live que eu fiz com a Arteiro e com a Reg. Isso aí, o Wellington, Rafael. Beleza, gente? Sejam bem-vindos. Deixando só o pessoal entrar aí. Tati Marques, minha querida. Mês que vem tô por aí, hein, Tati? Para o Congresso de Empresarial do Centro-Oeste, em Goiânia. Kraskoff, boa noite, Joel. Galera, sejam bem-vindos. Vitor Roen. Vitor, tô com saudade de você, viu, cara? Saudade de bater um papo contigo, de beber uma, bater, né, botar a palavra em dia. Lucídio, meu amigo, obrigado, cara. Muito bem, muito bem. Pessoal, vamos lá. Sem perder tempo, só dou esse boa noite rápido aqui. Primeiro para cumprimentar vocês, né, que fazem acontecer, né? Não existe live sem pessoa assistindo. Então, agradecer a vocês pela presença. A gente vai tratar de um tema aqui nessa live de hoje, muito interessante, que é a questão da utilização do usufruto nas holdings. Né? Existe uma subutilização do Instituto no planejamento sucessório, assim como existe também existem alguns erros na hora de instituir, de aplicar ou de reservar a figura jurídica do usufruto. E aí eu vou bater esse papo com vocês, um papo aí de 50 minutos mais ou menos. Fiquem aí, galera, porque eu vou... Esse tema, para vocês terem uma ideia, quem é meu aluno aqui no curso da Engenharia do Planejamento Sucessório, dá um alô aí. Quem é meu aluno no curso da Engenharia do Planejamento Sucessório, dá um alô aí. No meu curso, cara, Engenharia do Planejamento Sucessório, esse é um dos temas nas aulas, né? É uma das aulas que o pessoal mais curte, assim, pela verticalização no tema, tá? Quem é aluno aí na engenharia e já teve essa... Bonorino, te mandei mensagem agora, hein, Bonorino? Aceitei a tua aplicação pro Globo da Morte, hein? A mentoria que começa na quarta-feira, mentoria especial. Eu selecionei aqui alguns alunos. Neguei vários, cara, tive que negar, ou por falta de experiência, ou porque a média de faturamento da pessoa ainda não está firme para entrar num investimento maior. Meu objetivo não é meter a mão no bolso de quem não esteja ainda pronto para gastar, ou melhor, para investir esse dinheiro. Elielton, meu irmão, boa noite, seja bem-vindo. Maravilha, Honorato. Legal, vamos lá, pessoal, usufruto, tá? Isso aqui, só de cá, ó, a aula de usufruto é de fritar a cabeça, né, PB? Meu irmão. Vou fracionar essa aula aqui em diferentes pontos, tá, pessoal? Primeiro, eu vou trazer uma leitura base sobre o Instituto do Usufruto. Eu vou explicar o que é o usufruto, eu vou explicar as principais causas da sua formação e também da sua extinção. Então, a primeira fase vai ser essa. Depois eu vou olhar para isso dentro das holdings familiares. E aí eu vou mostrar para vocês como aplicar corretamente o usufruto no planejamento sucessório envolvendo holdings familiares. Enquanto isso, só avisando que a partir de amanhã começa o meu lançamento e as inscrições para participar das 3 aulas gratuitas já estão abertas aí. Não sei se vocês já fizeram as inscrições. O link está na minha bio, mas se você quiser, basta escrever aqui, eu quero, que aí vai uma mensagem para o teu
inbox aí, tá? Para que você faça a inscrição para esse evento. Então, quer participar do evento com as 3 aulas que vão começar a partir de amanhã, terça, quarta e quinta, sapeca um eu quero aí no comentário, que você recebe um inbox com as instruções e o link para fazer a inscrição. Maravilha. Bom, vamos começar dizendo o seguinte. Se eu tenho a propriedade plena de um determinado bem, que pode ser um bem imóvel, que pode ser um bem móvel, que pode ser dinheiro, que pode ser essa garrafa térmica, que pode ser esse notebook que está aqui na minha frente. Se eu tenho a propriedade plena de um bem, eu tenho sobre esse bem um conjunto de direitos próprios da propriedade plena, que eu vou aqui separar em 2 universos para explicar o usufruto para vocês. O primeiro ponto que surge dentro de uma propriedade plena é a substância, é a coisa. Então, eu tenho um imóvel do qual eu tenho plena propriedade, eu sou o proprietário da coisa, da substância. E o outro elemento que decorre da plena propriedade para esse assunto do usufruto é o proveito, em que se entende por proveito o direito de usar da coisa e dela colher seus frutos. Então, tenho eu plena propriedade dessa garrafa térmica, eu tenho a substância, a mim pertence enquanto patrimônio, e eu tenho, além da substância, eu tenho o proveito. O que faz o usufruto quando ele é instituído ou reservado? Eu vou separar, eu vou seccionar esses 2 elementos da propriedade plena. Haverá um alguém detentor da substância e um outro alguém detentor do proveito. A substância é a coisa, é a nua propriedade. E o proveito é o usufruto. Então, repare, ninguém tem ao mesmo tempo nua propriedade e usufruto. Porque quando alguém tem na mesma coisa a substância, a coisa, a propriedade e o proveito, nós dizemos que essa pessoa tem a propriedade plena sobre essa coisa. E com essa propriedade plena, eu tenho os elementos da substância, que posso dela dispor, por exemplo, e do proveito, que é o direito de usar da coisa e dela colher os seus frutos. Na medida em que, e aí eu vou dar um primeiro exemplo, o exemplo mais simples de todos, provavelmente o único exemplo que visitou vocês até aqui, nesse momento da vida acadêmica de vocês, quando, por exemplo, um pai doa a propriedade de um imóvel para um filho e reserva para si o usufruto, esse pai que até um minuto atrás tinha a plena propriedade, não terá mais. A partir de agora, haverá uma propriedade da substância para o filho, para quem o pai doou, e haverá um proveito para o pai. O filho tem a nua propriedade. Nua porque despida da possibilidade de colher frutos e de usar da coisa, ou seja, o proveito da coisa. Então, sempre que houver um usufruto envolvido num cenário patrimonial, você tem a secção, você tem a segregação da substância e do proveito. Substância, nua propriedade. Proveito é o usufruto. Até aqui, tudo bem? Com essa informação super básica para a gente começar a falar de usufruto. Próximo ponto é, nós estamos muito acostumados a ouvir do usufruto, sobre o usufruto, na situação em que há uma doação da nua propriedade e há uma reserva do usufruto. Ouçam bem o que eu vou dizer a vocês. Essa é, claro, a forma mais clássica de se enxergar isso, mas está longe de ser a única maneira de nascer um usufruto. Por exemplo, o Pablo pode sim doar uma nua e reservar o usufruto. Mas o Pablo pode também
vender uma nua propriedade e reservar o usufruto. Ou seja, eu faço a venda da propriedade imobiliária despida do proveito. A quem compra, compra apenas a nua propriedade, compra apenas a substância. E vai aguardar a minha morte, porque quando eu falecer, o usufruto é extinto e esse proveito proveniente do usufruto extinto vai correndo na direção da nua propriedade e agarra a nua propriedade. E no momento em que o proveito e a nua propriedade se encontram, você tem plena propriedade. Então, é o desenho clássico, realmente. Só que já deixando claro, não fiquem limitados à doação com reserva de usufruto. E entendam que eu posso, por exemplo, alienar onerosamente a nua propriedade e reservar para mim o usufruto. Vou prosseguir com os exemplos nessa primeira parte, a parte introdutória do usufruto, para depois eu falar da aplicação do usufruto nas holdings. Vou inverter. E se eu quiser ficar com a propriedade e passar o usufruto instituindo-o para alguém? É possível? É possível. Eu posso desmembrar a plena propriedade, doando ou vendendo a nua e reservando o usufruto. Mas eu posso também desmembrar a plena propriedade instituindo o usufruto em favor de terceiros. Instituindo o usufruto em favor de terceiros. E ficando com a nua propriedade. É possível? Super possível. Digamos que eu queira beneficiar uma pessoa que trabalhou comigo muitos anos, que está se aposentando e eu quero dar uma tranquilidade para essa pessoa. Eu vou lá e instituo o usufruto para essa pessoa. E fico com a plena propriedade para mim. Nesse momento eu tenho nua e aquela pessoa tem o proveito proveniente do usufruto. Prosseguindo, essa transferência que eu acabei de fazer para essa pessoa, em que eu quis beneficiar uma pessoa que trabalhou na minha casa há muitos anos, está idosa, eu quero dar uma moradia, mas que eu quero que fique limitado àquela pessoa, não quero dar nenhum presente à propriedade dela, eu não quero que ela tenha um direito de propriedade que vai ser herdado por filhos, não. Eu quero dar moradia, por exemplo, àquela pessoa, eu instituo o usufruto gratuitamente àquela pessoa. Mas nada impede que eu aliene o usufruto. Eu tenho a plena propriedade, eu fico com a nua propriedade para mim e vendo o usufruto para um terceiro, instituindo o usufruto a terceiro onerosamente, a preço. Recapitulando, eu estou saindo do lugar comum de imaginar o usufruto como um instituto de doou nua, reservou usufruto, e estou ampliando a cabeça de vocês para entender que eu posso, sim, doar nua e reservar usufruto, mas eu posso vender nua propriedade e reservar usufruto. Ou o oposto, eu posso ficar com a nua propriedade e instituir gratuitamente ou até onerosamente o usufruto a uma terceira pessoa. Nesse momento em que eu trouxe 4 possibilidades, se você prestar atenção, eu falei em 4 possibilidades, né? A nua indo, a nua ficando, o usufruto indo, o usufruto ficando, gratuita ou onerosamente, eu já vou deixar um alerta da expressão adequada. Quando eu tenho a plena e eu transfiro a nua e reservo o usufruto, a expressão, o verbo usado é reservar. Eu reservei para mim o usufruto. Quando eu, entretanto, tenho a plena e eu resolvo fazer com que o usufruto vá para alguém, a expressão usada é instituir. Então, quando o usufruto vai em favor de terceiro, quando o usufruto vai, eu estou instituindo. Quando o usufruto fica, eu estou reservando. Essas são as expressões corretas para a gente usar aqui nesse momento, nesse ponto, nesse aspecto. Vou dar mais exemplo. E eu prometo que eu vou dar uma olhadinha nas perguntas que estão se acumulando aqui. Nem que eu tenha que pedir para que vocês repitam as perguntas depois, tá, pessoal? Mas eu vou olhar. É só para eu dar um fluxo, como se fosse... Aliás, como de mania que eu tenho, que não é muito de live, né? É de aula. Então eu gosto mesmo de trazer essas aulas para dentro das minhas lives.
Vou dar um outro exemplo interessante, que é, o Pablo tem a plena propriedade e eu vou colocar a nua na mão de uma pessoa e colocar o usufruto na mão de uma outra pessoa. Olha só o que eu estou fazendo agora, hein? Eu tenho a plena e eu vou pegar a plena, vou fatiar a plena, vou pegar a nua e vou mandar para uma pessoa. E vou pegar o usufruto e vou dar para outra pessoa. Isso é possível, sim ou não? Sim, isso é possível. Sim, isso é possível. Eu posso tirar de mim a plena propriedade dividida e não ficar com nada. Indo a nua para um lado e indo o usufruto para o outro. E isso pode ser feito de forma gratuita ou onerosamente. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que quando foi comprar um imóvel para a filha morar, elas duas compraram. A mãe comprou a nua e a filha comprou o usufruto. Olha que interessante. Ah, tem uma cliente que foi comprar um imóvel para a filha morar. E o desenho que elas fizeram, eu nem teria feito esse desenho, mas eu não vou entrar nesse mérito. O desenho feito foi um vendedor qualquer, um proprietário qualquer, um terceiro, que não tem nenhuma relação com elas, anunciou o imóvel e elas disseram, queremos comprar. Só que é o seguinte, você vai vender um pedaço do bolo para minha filha e vai vender um pedaço do bolo para mim. Então, a filha comprou o usufruto e a mãe comprou a nua. Usar a expressão comprar o usufruto não é tão ideal, tá? O que houve foi uma instituição onerosa do usufruto para a filha e a venda da nua para a mãe. Isso sim seria o jeito mais legal de falar, tecnicamente. Não se fala em vender o usufruto, porque o usufruto é personalíssimo. Se ele é meu, eu não posso dar para ninguém. É porque, na verdade, se eu tenho a plena propriedade, eu posso fracioná-la, instituindo o usufruto para uma pessoa e entregando a nua para outra pessoa. E cada uma dessas duas coisas podem ser passadas graciosa ou onerosamente. Primeira coisa, galera, para dar aqui um boa noite geral, consegui trazer para vocês aqui uma abertura de cabeça em relação ao usufruto, pelo fato de a gente estar tão acostumado a lidar com o usufruto como sendo, cara, doou a nua, reservou o usufruto. E eu estou convidando vocês a enxergar um pouco mais do que isso, aliás, bem mais do que isso, olhando para o usufruto, podendo ser vendido, instituído graciosamente, vendido não, né? Instituído onerosamente, instituído gratuitamente, ficando a nua, ficando usufruto, vai usufruto para um lado, nua para outro. Cara, isso é incrível. No planejamento, só para já dar uma ideia de aproveitamento, você imagina, por exemplo, o planejamento avoenga. O planejamento avoenga, em que o vovô, eu vou chamar aqui de primeira geração para facilitar, o vovô, primeira geração, tem um filho, segunda geração, que tem uma neta, terceira geração, tá? Esse vovô pode fazer um planejamento pulando geração, o que gera uma economia. Esse vovô pega e faz instituição do usufruto para a segunda geração e doa a nua para a terceira geração. Olha que barato. Esse vovô institui o usufruto para a segunda geração e esse vovô aliena a nua, doa a nua, para a terceira geração. Então o que vai acontecer? A neta vai ter a nua propriedade, o pai, né, segunda geração, filho do vovô lá, vai ter o usufruto. Então enquanto aquela segunda geração for viva, o direito de usar da coisa e dela colher os frutos está garantido. O dia que morrer, o usufruto é extinto e o proveito, que provém do usufruto, corre na direção da nua. Tá? Então, a nua propriedade e o usufruto e o proveito tendem a se emancebar, tá, pessoal? Então, quando o usufruto é extinto, o proveito corre na direção da nua para grudar com ela, tá? Então, maravilha. Lembrando que amanhã começam as minhas 3 aulas gratuitas sobre holding, às 19 horas. Quem quiser fazer a inscrição, o link está na minha bio. Ou basta escrever aqui, eu quero, que vai chegar aí um inbox para você.
com o link para você se inscrever para esse evento de 3 dias, que antecede, como de costume, a abertura da minha turma Engenharia do Planejamento Sucessório, que está indo para a 4ª turma aqui de 2023, né? A 4ª turma 2023. E aí vocês estão convidados para participar desse evento que é gratuito, né? E depois, claro, caso queiram aprofundar mais, aí vão ser super bem-vindos no curso A Engenharia do Planejamento Sucessório. Muito bem, tá tudo lindo até aqui, vocês estão ótimos, estão comigo. Respondendo de cara algumas perguntinhas que já se encaixam naquilo que eu falei até aqui. Alguém perguntou aqui atrás, vou tentar encontrar, mas não tenho certeza se eu vou achar, mas da pergunta eu lembro, se eu posso ter usufruto sobre ações, por exemplo, ações em bolsa. Pode, claro que pode. Você pode ter usufruto sobre ações, você pode ter usufruto sobre conta corrente, pessoal, em que a pessoa vai ter lá um dinheiro no banco e a rentabilidade vai para o usufrutuário, e a propriedade está nas mãos do filho, por exemplo, para quem se doou a NUA, tá? Muito bem, deixa eu ver se tem mais alguma que eu queira colocar aqui antes de eu prosseguir com as minhas... com as minhas explicações. Muito bem, muito bem. Obrigado, Elielto, William, obrigado aí. Vocês são fera, meu irmão. Bom, avançando com o Instituto do Usufruto. O usufruto pode ser instituído, e agora eu vou falar sobre instituição. Primeiro eu mostrei, ampliei o leque de possibilidades na aplicação. Agora eu vou falar sobre a instituição do usufruto. O usufruto pode ser instituído por ato de vontade entre as partes, ou seja, por ato negocial. É a forma mais comum e que vai encampar todos os exemplos que eu dei até agora. Instituir usufruto para alguém gratuito ou onerosamente, reservando NUA, ou doando NUA e reservando usufruto, ou jogando usufruto para um lado e NUA para o outro. O fato é que todos os exemplos que eu dei até aqui são exemplos em que o usufruto nasceu do negócio jurídico, num negócio existente entre 2 ou mais pessoas. Mas essa não é a única forma de ver um usufruto nascer. Um bom exemplo para o planejamento sucessório é o testamento. É possível instituir o usufruto a partir do testamento. Eu já usei dessa ferramenta em mais de uma oportunidade e é bem legal. Eu tenho um caso que eu comento nas minhas aulas de um cliente que nós atendemos, a Tedold está aqui, Tedold, eu tenho que me policiar para falar corretamente, queridíssima, amiga e profissional incrível no planejamento, que também dá aula de planejamento. A gente atendeu um caso interessante em que o cliente tinha filiação de diversas relações conjugais anteriores. E com os filhos ele se dava, com outros não. Bom, aquela confusão natural, porque quem acha que vai fazer planejamento de família margarina, esquece, não vai, esquece. E esse cliente tinha uma peculiaridade, ele tinha um relacionamento atual, com quem ele não tem filhos, no relacionamento atual, e no relacionamento anterior ao atual, já terminado, ele tem uma enteada, que ele considera quase como filha, essa enteada. Mas que não é filha dele. Mas que ele teve um carinho, e tem um carinho por ela, e ele gostaria de beneficiá-la. E ele trouxe a seguinte demanda pra gente. Cara, quando eu morrer, eu quero que ela tenha um pedaço das minhas empresas. Ele tinha uma empresa operacional, na área de serviço, e também já uma patrimonial, que já estava constituída e tal. Então eu quero que ela tenha uma parte disso. Mas eu quero que seja só para ela, para mais ninguém. Eu quero que seja só para ela e para mais ninguém. E aí, vamos lá, né? Se a gente tiver com limitação técnica no tema usufruto, a gente não dá a solução pro cara. Eu disse, cara, beleza, não tem problema não. Significa o seguinte, ela vai ter um pedaço do seu patrimônio quando você morrer, mas quando ela morrer, você quer que não fique para a família dela, né? Ou seja, para a mãe dela, ou para filhos que ela tenha, para ninguém, marido que ela tenha. Não, você quer que seja só para ela. É isso, cara? É isso mesmo. Qual foi a solução? Testamento, prevendo que essa menina teria um X% sobre as empresas dele em usufruto. Instituindo usufruto sobre cotas
das empresas dele para ela. No dia que ele morresse, o inventário seria processado, mas antes, claro, a abertura do testamento. Com a abertura do testamento, seria então instituído o usufruto de X cotas para aquela menina. Ela não seria proprietária das cotas, mas exerceria um poder econômico sobre elas, recebendo dividendos. Então tem lá a empresa com imóveis, que aluga vários imóveis, ela vai ter uma renda daquilo ali. A operacional de serviço, ela vai ter uma renda daquilo ali. Então, solução dada, cara, através da instituição do usufruto pelo testamento. Quando essa menina vier a morrer, esse usufruto será extinto. E o proveito que estava com ela corre na direção da nua propriedade, que vai estar com os filhos dele, que ele já tinha lá organizado o patrimônio. Professor Luiz Couto, meu irmão, seja muito bem-vindo, o homem que sabe tudo sobre investimentos na holding, invisto direito. Seja bem-vindo, meu irmão. Então, esse é um exemplo muito interessante de que, mas o testamento vai obrigar a ter inventário e tal. Cara, para com esse fetiche de achar que planejamento sucessório é sempre evitar inventário. Assim, para com esse fetiche. Não é o papo de hoje, eu quero até fazer uma live depois, mas eu estava em festa de família esse final de semana, lá perto de Inhotim, Minas Gerais, e o irmão mais velho do meu pai, eu tenho 80 anos, veio conversar comigo sobre planejamento. E a gente conversou, por A mais B, eu disse, o teu planejamento agora é fazer nada. Mesmo que você morra, ainda assim, tudo bem. E depois eu explico esse caso, mas a sugestão que eu estou dando é, parem com o fetiche de achar que planejamento sucessório é não ter inventário, tá, pessoal? Isso é muito limitante, assim, é extremamente limitante. Às vezes, ter uma parte em inventário faz parte do planejamento, tá? Não tudo, nem sempre, mas uma coisa é certa. O discurso de que o inventário acaba com o patrimônio e que você tem que evitar o inventário a qualquer tipo, senão sua família vai ficar sem nada e tal, isso é um discurso assustador e mesquinho e muito limitante do ponto de vista jurídico, tá? Bom, voltando aqui ao nosso usufruto. Todo mundo está comigo? Lembrando, quem quer participar das minhas 3 aulas gratuitas que começam amanhã às 19 horas, eu quero, é só escrever eu quero aqui no chat. Jabur, minha querida Karina Jabu, arrebenta, essa aí também sabe tudo, meu irmão. É muito orgulho que eu tenho dessa rapaziada. Prosseguindo com o usufruto. Além do usufruto formado a partir do ato de vontade de 2 ou mais pessoas, além do usufruto formado a partir do testamento, que foi esse exemplo que eu acabei de dar, a gente também tem o usufruto legal. O usufruto legal é exercido por quem está no poder de família. Quem está no poder de família exerce sobre os seus tutelados ou curatelados, exerce um usufruto legal. Então, independentemente de você ter instituído um usufruto ou reservado um usufruto formalmente, os pais terão sobre os filhos, por exemplo, enquanto ainda no poder de família dos pais, os pais terão um usufruto legal sobre esse acervo patrimonial. Então, esse é um outro exemplo do usufruto, né? Outro exemplo, no casal, um cônjuge está com o usufruto dos bens do outro, se o outro não pode administrá-los. Eu já tive uma situação como essa com um cliente que estava preso na Lava Jato. O cara está até com prisão domiciliar, mas a prisão tira dele a gestão dos seus bens, e aí a esposa exercia sobre aqueles bens dele um usufruto legal. São alguns exemplos para a gente ver isso. Vamos falar agora da extinção do usufruto. E aí depois eu vou migrar para a segunda parte da aula, terceira na verdade, que é a parte que fala sobre o usufruto na holding. Tá? O usufruto na holding. Então, a gente vai ter a extinção do usufruto pelo motivo mais clássico, a morte. Morte é a hipótese de extinção de usufruto. O usufruto não se sucede. O usufruto é personalíssimo. Ele não se sucede. Então, com a morte, extingue-se o usufruto e o proveito dele proveniente corre na direção da nua propriedade para agarrar a nua propriedade. E quando o proveito encontra a nua propriedade, pimba, vira uma propriedade plena.
O usufruto também é extinto por renúncia. A pessoa usufrutuária tem o direito potestativo de renunciar ao usufruto. Por ato unilateral de vontade, ela pode renunciar ao usufruto. O usufruto também se extingue por consolidação, quando anua encontra o proveito. Como assim quando anua encontra o proveito? O exemplo que eu vou dar é um dos piores possíveis, mas não pode deixar de ser mencionado. Imagina que um pai tenha feito uma doação de uma nua propriedade para o filho e o pai reservou o usufruto para si. Só que colocou na doação a necessária cláusula de reversão. Raro a gente não usar a cláusula de reversão na doação no planejamento. Não é que seja sempre. Aliás, nada é sempre, sabe? Nada é sempre. Mas raro a gente não usar a cláusula de reversão na doação, no planejamento sucessório que envolva a doação. O que acontece? Se esse filho, no proprietário, for pré-morto em relação ao pai, a cláusula de reversão faz com que a condição de plena propriedade do filho não se consolide. Então, essa propriedade vai voltar para o pai, anua. E o pai estava, então, na condição de usufrutuário. O pai tinha o proveito, o filho a substância. O pai doou a substância para o filho com cláusula de reversão. O filho morreu antes do pai. A propriedade nua que está com o filho vai para a direção do pai e encontra o usufruto. Nua, encontrando o proveito, vira plena propriedade e o usufruto está extinto. Então, mais um exemplo aqui sobre extinção do usufruto. Coisa linda. Algumas características do usufruto. O usufruto é personalíssimo. É intransmissível, seja por ato inter vivos, seja causa morte. Ninguém pode vender um usufruto, ninguém pode doar um usufruto e ninguém sucederá um usufruto. Essa é a regra. Tanto que eu até no começo falando sobre vender o usufruto para um e anua para o outro, ainda corrigi, falei, não, institui onerosamente o usufruto para alguém e vende ou doa, anua para um outro alguém. Não há como transacionar o usufruto. Não à toa, pessoal, que o usufruto não é penhorável. Por que o usufruto não é penhorável? Porque se ele é personalíssimo, é intransmissível, é o que a gente chama e classifica como bem fora do comércio, na classificação dos bens que a gente aprende no segundo período de faculdade, né? Dei aula de teoria geral do direito civil durante alguns anos, classificação dos bens. Então você tem um bem fora do comércio, classificado como fora do comércio. O usufruto é intransmissível. O usufruto não pode ser sucedido causa-morte, não pode ser doado nem vendido. Ele pode ser instituído em favor de alguém, gratuita ou onerosamente, ou reservado. Mas na medida em que a plena propriedade é fatiada e de um lado o usufruto, do outro anua, já era. A partir daqui, esse usufruto vai em algum momento extinguir. Ele não pode ser transferido. Professora Mariana Arteiro, que comigo fez uma live maravilhosa junto com o Alexandre Arreg, ficou salva lá no perfil do Arreg. Quem não pôde assistir, assiste, que foi bem legal. Agora, como muito bem já disse aí o Rafael Viana, o usufruto não, mas o direito de exercer o usufruto, poxa, isso sim. O direito de exercer o usufruto pode ser cedido, gratuita ou onerosamente, pode ser penhorado. Então, vamos lá. Eu, papai, doei imóvel para o meu filho, mas doei só a nua e reservei o usufruto para mim, vou usar o exemplo mais clássico. Esse imóvel vai ser alugado. O usufruto é meu, o aluguel é meu. O direito de alugar é meu, a posição de locador é minha. Mas eu jamais posso transferir esse usufruto para alguém. Mas eu posso ceder o exercício do direito para alguém. E aí esse alguém vai lá e recebe o aluguel no meu lugar. Ele não tem usufruto, ele tem o exercício do direito. Por exemplo, se eu morrer, o usufruto é extinto. E aquele exercício do direito também será extinto. Se porventura ele, o cessionário, morrer, o direito dele como cessionário vai ser passado adiante para os herdeiros dele, enquanto eu estiver com o usufruto no meu nome.
Então, o usufruto é personalíssimo e intransmissível, gratuita ou onerosamente. Mas é possível ceder o exercício do direito do usufruto. E por isso que o usufruto não é penhorável, mas o exercício do direito do usufruto é penhorável. Então, se tiver lá uma renda de aluguel, não se pode penhorar o usufruto do Pablo, mas pode penhorar a renda que vem do aluguel, porque é o proveniente do exercício do meu direito de usufruto. Agora a gente vai começar a chegar mais perto. Pode, grande nacarato, sabe tudo, também pode proibir que o usufruto cedido, vai ter que proibir que o usufruto cedido não seja passado adiante. É possível, o usufruto não, o exercício, né? Você pode proibir que o cessionário do exercício transmita adiante. Muito bem, nacarato. Seja gratuita, seja onerosamente. Perfeito. Você pode proibir a cessão desse direito. Na verdade, isso está, só para aproveitar, no elemento de cessão de direito, tá? De um modo geral, nos negócios jurídicos de cessão de direitos. Vamos lá. Vamos chegar agora mais pertinho aqui da holding, tá? Bom, quando a gente constitui uma holding voltada para planejamento sucessório, beijo na cara. Quando a gente constitui uma holding voltada para planejamento, de modo geral, os bens da pessoa humana são transmitidos para a pessoa jurídica que está sendo constituída ou cujo capital está sendo aumentado para receber aqueles bens. Então você vai ter ali uma mutação patrimonial. O Pablo tinha 10 imóveis, o Pablo tinha investimentos financeiros, o Pablo tinha automóveis, o Pablo tinha joias, e agora o Pablo constituiu uma empresa e, integralizando no capital dessa empresa esses bens, o Pablo vai deixar de ter esses bens. Esses bens passam a pertencer à pessoa jurídica, princípio da autonomia, da personalidade jurídica. Então, não pertencem mais ao Pablo, aqueles bens. No lugar deles, o Pablo passa a ter cotas ou ações dessa empresa, dependendo se ela é uma SA ou se ela é uma limitada. E aí eu passo a ter participações societárias. Prestem atenção no que eu vou conversar com vocês agora. Prestem atenção. A coisa sobre o qual o Pablo tem domínio não são mais os bens que estão dentro da holding, são as cotas. Não se pode dizer nem que eu sou dono da holding, essa expressão não é muito boa, porque o bem em si são as cotas. A holding é uma sociedade, é uma pessoa jurídica. E pessoa não é dona de pessoa. Na verdade, eu sou o titular das cotas ou ações, das participações societárias. E aí, dentro de um planejamento tradicional, ordinário, vamos chamar assim, o Pablo pode doar as cotas dessa holding para os seus filhos, seus futuros herdeiros. Eu vou doar as cotas, mas veja, eu não quero perder o meu comando sobre os meus bens, eu não quero perder o poder político, o poder econômico que eu tenho sobre os meus bens. Então, eu não vou doar a plena propriedade das cotas, eu vou doar apenas a nua propriedade das cotas e vou reservar o usufruto para mim. Só para lembrar, hein? Nada impede que eu venda a nua propriedade e reserve o usufruto. Nada impede que eu doe a nua para o meu neto e institua o usufruto para o meu filho. Por que não? Só para lembrar do comecinho da live, onde eu mostrei outras alternativas na utilização do usufruto para muito além do simples doar nu e reservar o usufruto, tá? Mas vamos aqui para o clássico. O Pablo tinha vários bens, criou uma holding, jogou os bens para dentro dessa holding, deixa de ter propriedade sobre esses bens, a holding é que tem, o Pablo tem cotas, e o Pablo doa a nua propriedade para o filho e reserva para si o usufruto sobre essas cotas. Todo mundo entendeu esse desenho agora? Então, tem usufruto sobre os imóveis? Não tem usufruto sobre os imóveis. Tem usufruto sobre as cotas.
O Pablo é proprietário dos imóveis? Não, o Pablo não é proprietário. A sociedade é que é. Ah, mas você doou as cotas para os seus filhos. Então seus filhos são proprietários dos imóveis? Não, porra! Meus filhos não são proprietários dos imóveis. A holding é proprietária dos imóveis. Meus filhos têm a nua propriedade das cotas. E eu tenho usufruto sobre as cotas. Todo mundo entendeu esse cenário? Todo mundo está comigo para que eu possa avançar nos pontos de atenção agora? Porque agora é que vem a cereja do bolo em matéria de usufruto voltado para a holding. E só para lembrar, terça, quarta e quinta, amanhã, depois, 19 horas, lançamento da minha próxima turma, 3 aulas gratuitas. Quem quiser fazer a inscrição, vai na minha bio ou escreve aí, eu quero, que aí vai um inbox para vocês aí com o link para que vocês possam fazer a inscrição. Então, pessoal, dentro disso que eu acabei de explicar, a gente vai imaginar algumas situações. Primeiro, quem decide sobre os bens que estão dentro da holding? Quem decide sobre os bens que estão dentro da holding? É a holding, é a sociedade. Essa é a resposta certa, tá? É a sociedade. Não são os filhos, não é o pai. Quem decide é a sociedade. Por quê? Porque os bens pertencem a ela. Os bens pertencem à sociedade. Então, é ela quem aliena, é ela quem aluga, é ela quem constrói, é ela quem destrói, é ela quem permuta, é a sociedade. Agora, quem decide pela sociedade? E a gente vai ter que separar duas coisas. Quem decide e quem executa por ela. Porque como ela não é um ser humano, ela não tem braços próprios. Então, quem decide pela sociedade é quem tem poderes políticos sobre as cotas. Quem tem poderes políticos sobre as cotas. E aí vem, essa pode ser sim, Valéria, uma limitada, mas pode ser também uma SA. São os dois tipos societários que tradicionalmente a gente usa para planejamento sucessório. Agora quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer, bastante atenção. Quem terá poderes políticos sobre as cotas é o usufrutuário? São os filhos nos proprietários? Ambos? E a resposta é, cuidado. Se nada for pactuado na hora de fazer a reserva do usufruto ou instituí-la em favor de terceiro, haverá uma vontade dual. Os poderes políticos terão que ser exercidos em conjunto entre no proprietário e o usufrutuário. Em conjunto entre no proprietário e o usufrutuário. E aí, galera, eu já vi sofrimentos enormes de planejamentos sucessórios mal feitos. Em 2021, eu dei aula num curso de planejamento como convidado especial para tratar de questões societárias no planejamento. Acho que alguns de vocês estavam aqui, estavam nessa aula. Acho que Jabur estava. Alguns de vocês que são mais antigos aí no planejamento e tal. E aí eu falei isso, cara, na aula desse outro curso. Foi uma polvorosa. O pessoal, caramba, a gente nunca aprendeu isso e tal. Porra, a gente já fez um montão de planejamento errado, vai ter que refazer e tal. E foi uma polvorosa, cara, quando aconteceu isso. Por quê? Porque não se sabia ali que o usufruto sozinho, quanto às cotas, não dá o poder político. Ó, Jabor rindo aí, ó. Me corrija se eu estiver mentindo, Jabor. Então, o usufruto não dá o direito automático. Artigo 114 da Lei de SA, que se aplica com a previsão prelimitada de que há uma regência supletiva ou até por analogia, tá? Então, nesse caso é preciso regular o voto, senão papai e mamãe vão ficar nas mãos dos filhos. E aí você vai regular, você diz, olha, reserva de usufruto, ó, o Carlos estava lá, ó. Teve esse sentimento, né, Carlos? Eita caramba, a gente está aqui aprendendo um montão de coisa, isso aí era um super básico de ter o poder e não estava na pauta, né? E aí, você pode regular. Você vai escrever lá, o Alfileto também estava, você vai escrever lá, olha, eu estou doando no reservando usufruto e todos os poderes políticos inerentes às cotas serão exercidos com exclusividade pelo usufrutuário, pelo papai, ou se for papai e mamãe, pelos usufrutuários, sem a necessidade de oitiva, de ouvir, perguntar, nada,
para os proprietários. Assim, você conservará o direito político sobre o usufruto. Professora Marina, boa noite, Zava, tudo bem? Como é que você está? Seja bem-vinda, que honra ter você aqui, professora. Queridíssima, dividiu comigo um evento maravilhoso, palestrando junto comigo, foi divertidíssimo. O Luiz Couto estava ao vivo nessa aula, né? Pois é. Ô Luiz, ainda tem gente que vai nas minhas postagens dizer que eu cuspi no prato que comi. Eu morro de rir com esse troço. Eu falo que esses ataques que eu faço da sexta-feira já melhorou muito o planejamento desse outro curso. Assim, infelizmente, meu propósito está sendo bem exercido, mas muito bem. Muito bom. Prosseguindo aqui, tá? Outro cuidado que a gente tem que ter. O do voto já foi, né? Já entenderam, tá? Agora vamos lá. E se forem doadores papai e mamãe? Papai e mamãe doaram as cotas. O que acontece se um deles morrer? Eles são usufrutuários, doaram a nua e reservaram o usufruto para papai e mamãe. O que acontecerá se um deles morrer? Ora, vai haver a extinção do usufruto. O que significa isso? Que se o pai morrer primeiro, por exemplo, o usufruto dele estará extinto. Mamãe conservará o usufruto sobre uma fração, metade. E a parte do usufruto do papai, que é o proveito dele, corre na direção da nua propriedade. Ou seja, mamãe ficou apenas com 50% do proveito. Os outros 50% foram extintos com o usufruto do papai e correram na direção da nua propriedade. Então, os filhos vão ter plena propriedade de 50%, e a mãe, que é a cônjuge que sobreviveu, vai ter o usufruto sobre 50%. Porém, o dispositivo que diz que o usufruto é extinto com a morte não sucede, que é o 1411, traz uma ferramenta maravilhosa, que também, até eu abrir minha boquinha para falar, também estava fora dos palcos dos que já ensinavam planejamento sucessório, que é possível prever o direito de acrescer. É possível prever o direito de acrescer. O que significa isso? Papai e mamãe doaram a nua e reservaram o usufruto. Você pode prever que na morte de um, o proveito desse um acresça ao outro. Isso não tem natureza de transmissão, porque o usufruto é personalíssimo e intransmissível. Mas de acrescer, levando em conta, e aí é super importante entender, que eu só posso fazer isso entre usufrutuários. Então, para que eu possa fazer isso entre papai e mamãe, ambos têm que ser usufrutuários. Eu não posso ter o usufruto de um e dizer, não, quando ele morreu, o usufruto vai para a mãe. Essa cláusula é nula de pleno direito. O que eu tenho é, ambos são usufrutuários e eu prevejo o direito de acrescer ao outro o usufruto. E aí, nas minhas aulas, hoje aqui nessa live, a gente não vai conseguir ter tempo para aprofundar tanto, eu trago algumas soluções bem legais em relação a isso, que é você brincar, por exemplo, com a passagem, aspas, do usufruto entre gerações. Então, o vovô doa uma nua para uma neta, mas antes institui o usufruto parcial para os filhos e fica com uma reserva parcial de usufruto. Então, o vovô tem um pedaço do usufruto, o filho tem um pedaço do usufruto e a neta tem a plena propriedade. E aí você pode regular o direito de acrescer. Olha, se morreu o vovô, acresce o usufruto para a vovó. Quando acabar essa geração, acresce o usufruto para a próxima. E aí você brinca de fazer um efeito de transmissão de usufruto. Muito cuidado, o usufruto é intransmissível, porque é personalíssimo. Mas o direito de acrescer, permitido pelo 1411 do Código Civil, dá para a gente uma ferramenta interessante que aproxima ao efeito de uma transmissão de usufruto que não é permitida. E como muito bem o professor Luiz Couto disse aí, eu tenho que fazer isso sobre o mesmo bem. Então, se eu tenho X cotas, eu não posso fazer assim, usufruto sobre tantas cotas para o papai e usufruto sobre tantas cotas para o outro, né? Isso não tem como. Eu tenho que botar assim, olha, sobre a cota, eu tenho X% daquelas cotas em usufruto para um, X% daquelas mesmas cotas em usufruto para o outro.
Eu só consigo fazer o direito de acrescer se eu estiver entre usufrutuários e sobre o mesmo bem, ou os mesmos bens. Por isso que eu gosto muito de fazer cotas de valores unitários em relação aos herdeiros, ou aos pilares, né? Então, 2 irmãos e tal, você vai destrinchando isso. E, para caminhar para o final, né, o último tópico relevantíssimo em matéria de usufruto na holding, e eu acho que esse aqui, Luiz, é o próximo que meus comentários vão ajudar aí os outros, né, a corrigirem, né, cara, alguns erros, assim. A gente vai... Parece que a gente está batendo, mas não dá, a gente está ajudando. O outro ponto importantíssimo aqui diz respeito ao principal. As pessoas estão superestimando o usufruto quanto ao principal. As pessoas subestimam o usufruto sobre todas as ferramentas que ele é capaz de entregar. Eu já falei aqui várias coisas hoje sobre o usufruto que saíram do lugar comum que vocês estão acostumados a ver sobre o tema. Eu tenho certeza que várias coisas aqui, para alguns que já são meus alunos, já tava na veia. Mas para outros, cara, foi uma novidade enxergar o usufruto sobre esses outros aspectos que eu comentei aqui. Mas se de um lado subestima-se muito o usufruto, de outro superestima-se muito o usufruto. O usufruto é um direito de usar da coisa e dela colher os frutos. Ou seja, é um direito sobre o proveito. O usufruto não dá direito sobre a coisa, porque a coisa, a nua propriedade, a substância, pertence a uma outra pessoa. De novo, cuidado com isso. Então, vamos por partes. Os imóveis eram do Pablo e agora estão na holding. As cotas da holding eram do Pablo. E agora as cotas da holding foram doadas para os filhos do Pablo, porém uma doação apenas de nua propriedade. E o Pablo reservou para si o usufruto. Quem vai determinar se os imóveis da holding vão ser vendidos, alugados e tal, é a sociedade. E o Pablo resolve isso com o poder político, em que eu vou colocar, como eu ensinei para vocês, cláusula de poder político exclusivo para mim, e eu decido se a sociedade decide vender, eu decido se a sociedade decide alugar e tudo mais. Quando vender o imóvel que pertence à sociedade, para onde vai o dinheiro da venda? Para onde vai o fruto, o produto da venda? Vai para a sociedade. Ué, Pablo, então você não pode pegar esse dinheiro? Não, não assim. Não assim. Porque o bem pertence à sociedade e quem está vendendo é a sociedade. O que vai acontecer é que a sociedade vai apurar anualmente o seu resultado. Se a sociedade operar lucro, esse lucro vai ser distribuído aos usufrutuários. E esse lucro não necessariamente é igual ao preço de venda, esse lucro não é igual à diferença entre o preço histórico de venda. Imagina, eu tenho que fazer a contabilidade e me dizer qual é o lucro contábil que eu estou experimentando. E com base nisso, eu faço distribuição de dividendos. Entendam, pessoal. O usufrutuário é um usuário, no sentido mais amplo, do proveito da coisa. A árvore pertence aos filhos, mas os pais podem subir na árvore, podem contemplar a árvore, podem botar um balanço na árvore, balançar na árvore, podem colher os frutos que caem da árvore, mas não podem consumir a árvore, porque a árvore é o principal. E se a gente faz tudo isso para proteger nossos clientes, a gente tem que entender que eu não posso gerar um potencial litígio de filhos que digam, por exemplo, olha, meu pai está dilapidando o meu patrimônio. Como assim teu pai está dilapidando o seu patrimônio? É claro, porque, veja, eu sou dona de cotas de uma empresa. Ele administra a empresa e tem usufruto sobre as cotas. O direito dele é de colher os frutos da empresa, que são os dividendos. Como administrador, ele tem dever de fidúcia para a empresa, só que ele está vendendo os bens da empresa e botando dinheiro no bolso para viajar. O que ele está fazendo? Ele está consumindo o principal. Ele está consumindo o principal. E ele não pode fazer isso, porque o usufruto não dá direito sobre a coisa. O usufruto dá direito sobre o proveito, que é o direito de usar e colher frutos da coisa.
Nesses casos em que você acha que pode haver necessidade de consumir o principal, você precisa regular isso através de outros institutos jurídicos, como o dever de alimentos. Você pode doar, condicionando que os filhos tenham dever de alimentos em relação aos pais e estabelecer um valor mínimo para isso. Muito cuidado, não superestimem o usufruto em relação ao principal. Outro dia eu vi uma cláusula que veio do mesmo curso que eu comentava agora, que me arrepiou todo, que a cláusula dizia que no caso de liquidação da cota, o valor apurado com a liquidação vai para o usufrutuário. Não pode. Não pode. Porque a liquidação da cota é a liquidação do principal, e o principal pertence aos filhos, que são os proprietários das cotas. Então, se de um lado eu passei, sei lá, 80%, 90% dessa live dizendo não subestimem o usufruto, porque ele é amplíssimo, ele é riquíssimo, agora eu termino a live dizendo não superestimem o usufruto, porque o usufruto não dá direito ao principal. O usufrutuário pode, tendo poderes políticos, dizer que a sociedade, que é a propriedade, Maria Lúcia, venda os bens. Ele pode definir isso politicamente. Porque quem vende ou não é o usufrutuário, é a sociedade. Ela é a proprietária dos bens. Os filhos têm nua propriedade das cotas, o pai tem usufruto das cotas. Mas os bens pertencem à sociedade. Quando o pai, como usufrutuário, com voto exclusivo e com a administração, diz que a sociedade vai vender um bem, quem está vendendo é a sociedade, quem recebe o dinheiro é a sociedade. Se ela tiver um resultado contábil positivo, lucro, então esse pai colhe o lucro através do dividendo. Ok, tá lindo, tá lindo. Agora, se ele tirar o dinheiro sem que aquilo seja lucro, ele tem dever de restituição, 1009 e 1059 do Código Civil. Ele pode ser destituído motivadamente da administração da sociedade, porque ele está faltando com o dever de fidúcia, um dever fiduciário à sociedade, porque ele está fazendo confusão patrimonial. Ele, como administrador usufrutuário, está pegando bens da sociedade para ele, na medida em que ele vende o bem e bota o dinheiro no bolso para viajar, por exemplo. Então, muito cuidado. Eu não estou dizendo que isso não seja regulável, é que isso não é regulável através do usufruto propriamente dito, mas de outros institutos, como, por exemplo, condições que podem ser instituídas na doação, ali os elementos acidentais dos negócios jurídicos, como nos ensinou Pontes de Miranda, a escada pontiana. Então, é muito importante que vocês entendam o usufruto na sua amplitude, sem limitações, sem antolhos, mas ao mesmo tempo, não imaginem que ele resolverá 100% das coisas. O direito de usufrutuário é o direito de se aproveitar da coisa e não de consumir a coisa. Foi claro para vocês, pessoal? Bom, essa live vai ficar salva aqui. Lembrando que amanhã, depois e depois, nós temos as 3 aulas que são o prenúncio do lançamento da minha próxima turma Engenharia do Planejamento Sucessório, turma 4 do ano. Tem vários aqui que já são alunos ou foram alunos nessa turma, perceberam lá como é interessante olhar para o direito e o planejamento sucessório com a mente mais aberta, perceber aí que não se pode ignorar a boa técnica para tratar do tema, estudar sempre. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu vou sair correndo agora, porque eu tenho aula com a minha turma da Engenharia do Planejamento Sucessório, turma 2023. A aula agora começa às 19 e amanhã, Valéria, 19 horas o lançamento, começa, né, a semana com os 3 dias para o lançamento da minha próxima turma. O link está na minha bio. Quem escrever aqui também, eu quero, tem acesso lá, vai receber um inbox. Valeu, galera, bora para a aula. A Lucinete aí, bora, Lucinete, para a aula. Um beijo, pessoal, obrigado pela parceria de vocês aí, viu? Falou, fui!